Olá, meus queridos e queridas. Meu nome é Ricardo Feltrin. Bem-vindos a esse canal de jornalismo e entretenimento e também reportagens investigativas. De segunda a sexta, você tem aqui o famoso Jornal dos Feltrinos. E hoje quero falar aqui sobre um assunto. Se quiser colaborar com o canal aqui, ó, você pode apoiar. Você pode também só se inscrever, dar seu dedinho aí, e já está tudo bom. Bom, o assunto que parou a imprensa no final de semana foi a demissão do senhor Guilherme Amado, do portal Metrópolis. Ela aconteceu às 23 horas. Ele foi informado às 23 horas da sexta-feira. E obviamente eu fui atrás, porque todos os veículos aí estão publicando, eu fui tentar ouvi-lo também sobre isso. É uma pessoa que infelizmente cruzou com a minha vida, né, infelizmente cruzou também com a vida do Márcio Smelling e infelizmente cruzou com a vida de muitas pessoas aí. É um jornalista militante, deixei já isso claro várias vezes aqui. Tem uma playlist, depois vou mostrar aqui, que é uma entrevista que ele faz com o Márcio Smelling, que mostra o tipo de jornalismo que ele sempre fez. E que eu sempre quis me afastar ao máximo, né, eu jamais gostaria de ser um jornalista dessa forma. Mas, de qualquer forma, a demissão dele aconteceu, não foi por acaso. Tudo começa com uma desconfiança lá no portal Metrópolis, porque ele faz participações naquele canal ICL Notícias, sabe, aquele canal que o Felipe Neto é sócio, um canal totalmente petista, esquerdista, enfim. Sem nenhum, sabe, é viés total de esquerda. Eh, e o Guilherme Amado trabalha desde 2021 no portal Metrópolis, tem lá a coluna dele, etcétera. Uma equipe que trabalha com ele, inclusive eu torço que essa equipe, que é muito boa, continue empregada. E aí, o que que aconteceu? Ele fica fazendo as participações no ICL e na quarta-feira passada, do nada ele estava tendo uma desconfiança dentro do Metrópolis, que ele estava trabalhando em horário que ele deveria estar produzindo para o Metrópolis, que ele paga um baita de um salário, que eu não vou nem revelar, que ele estava mandando matéria para o ICL. E aí, ficou essa desconfiança e o Metrópolis toda hora pedindo para ele: "Escuta, você pode fazer um programa aqui, vamos fazer um podcast", ele sempre arrumando dificuldades, segundo as fontes. Eu ouvi 2 fontes muito boas e tem mais um e-mail, uma mensagem aí circulando no meio da imprensa. E ele não queria participar. Quando chegou na quarta-feira, entrou essa matéria no portal Metrópolis. E olha, se você olhar lá, é o ICL Notícias, ou seja, ficou documentado que ele realmente, porque em tese ele não receberia do ICL, ele só faria participações. Aí, de repente, no horário de trabalho, entra um vídeo que ele tinha que fazer para o ICL dentro do no template do desenho do Metrópolis. E aí ele se desespera e vai lá na TI, né, tecnologia do Metrópolis, eu tenho aqui toda a história, e ele pede para o diretor lá tirar essa matéria do ar correndo. E o diretor acha muito estranho, porque ele bate o olho e fala: "Espera aí, que é esse tanto que vocês estão vendo lá, né, o vídeo indisponível". Porque ele consegue tirar o vídeo dali, mas ele não consegue tirar a imagem que ficou em cima. E aí o cara da TI simplesmente vai e avisa a chefia, e daí fica comprovado que realmente ele estava trabalhando para terceiros, em horário que ele deveria estar trabalhando para em tese, quem paga ele lá, né. Ele nega tudo isso, eu já vou ler aqui a mensagem dele, né. E daí ele postou aqui essa mensagem melancólica aqui, né, no sábado de manhã, né, eu vou ler um trechinho aqui, porque eu já vou ler o outro lado dele aqui, né, ao contrário do que ele fez com o Márcio Smelling, por exemplo, eu vou dar a íntegra do que ele falou, né, eu não vou editar, eu não vou ficar, sabe, batendo boca como ele fez, né, vou fazer o jornalismo como ele deve ser feito aqui.
Chega ao fim de sábado, esta coluna do Metrópolis, caramba, passou rápido, fizemos barulho nesse tempo. Era maio de 2021, que pedi foi plena liberdade para que minha equipe e eu seguíssemos o trabalho de fiscalização do governo Bolsonaro e dos poderosos em geral. Foi bem bonita a festa, pá, etc. Bom, deixa pra lá, eu vou ler já o outro lado dele, que é bem grande. E eu perguntei para ele, né, eu falei: "Escuta, ele nega tudo isso, né, ele ele negou, ele mandou ontem sábado, uma mensagem, aí como eu não publiquei, ele mandou hoje outra, e deixa eu ler para vocês aqui, é bem não sei se dá para ler tudo, né, porque é muita coisa, mas vamos lá, vai, vou não custa, né, vamos ler. Ai gente, enfim, vamos lá. Só para lembrar vocês também, depois, olha, quem quiser procurar, aqui ó, tem o depois se você quiser conhecer um pouco do trabalho dele, tem uma série, fiz uma série sobre Guilherme Amado, só para vocês saberem como é que é o trabalho dele, o que que ele faz com as pessoas que ele não gosta como jornalista, né. Então ele teve uma cobertura nesse caso do Marshmelling, que para mim é uma das coisas mais vergonhosas, eu fiz essa série justamente para deixar na história do jornalismo, deixar aí para as pessoas que quiserem, eh, um dia quiserem ser jornalistas, para saber como não deve ser jornalista. Então vamos lá, eu perguntei tudo para ele, toda essa história, né. Então vamos lá, abre aspas: "Meu contrato com Metrópolis não previa exclusividade para nenhum veículo. Pelo contrário, eu tinha liberdade para fazer TV, rádio, atuar em quaisquer meios ou canais. Não havia obrigação de avisar ou consultar o Metrópolis sobre participações. Entretanto, aviso que o Metrópolis foi comunicado, sim, das minhas participações no ICL. Em junho de 2023, numa reunião em que estava a chefia, eu e outra colega do Metrópolis, eu disse que estava no ICL. A chefia ouviu e seguimos no assunto da reunião, que era outro. Reforçando, havia uma testemunha de que a chefia tinha ciência, portanto, nem no quesito contratual, nem no ético houve quebra de confiança. Participo do ICL tal qual diversos profissionais. O Metrópolis hã, participaram de outros programas de YouTube. Toda a redação sabe e nem poderia ser diferente. O ICL tem a maior audiência do YouTube brasileiro todas as manhãs. Isso é uma mentira deslavada, né, nossa senhora. Eu entro ao vivo diariamente há quase 3 anos. Não tem como ninguém não saber disso. Sobre a publicação do vídeo do ICL na minha coluna, né, cadê? Sumiu já o videozinho, tá aqui. Da minha coluna, ele responde o seguinte: "Por algum bug do site Metrópolis, até hoje não explicado pelo site nem resolvido por dificuldades técnicas, foi publicado na quarta-feira, 6/11, um vídeo de minha participação no ICL na véspera. Quando eu vi, imediatamente comuniquei à TI e solicitei a remoção, o que por questões técnicas ainda não aconteceu. Estranhamente, a TI não encontrou nenhum vestígio desse material no site. Solicitei a remoção porque não teria sentido publicar algo do ICL em outro veículo. Certamente trata-se de um erro de tecnologia e não de um lapso meu ou de minha equipe, porque nenhum de nós sobe vídeos do ICL em nenhum lugar. Também não foi isso que a gente pensou. Minha participação no ICL se restringe a me conectar no horário combinado, fazer minha análise e desconectar. Não caberia cogitar, portanto, um descuido em uma tarefa que nunca realiza. Continuo. Por fim, não fui demitido. Ah, foi. Minha empresa presta serviços ao Metrópolis. Forma de contratação que justamente me dá autonomia para eu ter essa independência e foi uma exigência minha ao deixar meu antigo veículo. É o popular PJ.
Fui muito feliz no Metrópolis. A redação comandada por Lilian Tharram, Priscila Borges, Otto Vale, Márcia Delgado produz um site ágil e inspirador que fez eu e minha equipe sempre termos todas as condições para entregar o bom jornalismo que entregamos. Bastante humilde. Agradeço a eles por todos esses anos. Vamos lá, deixa eu fazer umas perguntas aqui. Vale. Por que ele não respondeu aquilo que eu perguntei, por exemplo? Por que tentou mudar os horários e a data, né, da matéria? Por que ele não avisou a chefia antes e foi correndo na TI? Por que ele não explica qual foi a causa do encerramento do contrato? Até agora, nenhuma resposta sobre isso. Que mais? É verdade que ele não respondeu aqui e que ele tem o e-mail, porque eu mandei a mensagem, que ele, enquanto ele aparecia no ICL, ele criava dificuldades para fazer TV e podcast no Metrópolis? Ele podia responder isso, né? Vamos lá, outra coisa, ele fica insistindo nessa história da testemunha, reforça que a presença de uma testemunha que confirmaria que a chefia sabia. Por quê? A chefia nega agora? A chefia reconhece essa comunicação ali no meio de uma reunião? Falar assim, a pessoa: "Olha, eu estou lá no ICL". Enfim, mais uma pergunta, né. Quando teve o escândalo do Silvio d'Almeida, a coluna dele publicou, na mesma hora, né, um vídeo, dando o outro lado, né, do Silvio d'Almeida. Por que nenhum dos 200 vídeos aí do Márcio Melling teve nunca nenhuma menção? É porque o Silvio d'Almeida era petista? Porque ele é da patota? Por que casos que são semelhantes, acusações, né, de assédio, de importunação, são tratados pelo senhor de forma tão diferente? O que move o o que move o senhor? Outra coisa, saiu a semana passada aí no Ministério Público, né, que apontou a combinação de discurso aí das acusadoras do Márcio Melling contra mim também. O Ministério Público falou que meu trabalho foi absolutamente dentro do artigo 5º da Constituição, que eu fiz apenas meu trabalho e pediu, o arquivamento de tudo, né, mas o senhor não deu nenhuma linha. Então, eu vou perguntar: que tipo de jornalismo o senhor faz? Vou falar respondo uma parte, assim, mais ou menos no começo do ano, no ano passado, quando eu estava cobrindo o caso Melling, e eu vi a forma parcial como o senhor Guilherme Amado fazia, como ele é da patota do Cacai, é da patota da Mayra Cota, que é advogada, ele é da patota da Maria Clara Gueiros, daquela moçada lá da os comunistas e iPhone Pro Max, não sei o quê, lá do Leblon, por sinal ele é de lá também. Eu lembro que eu fiz um tipo de um editorial aqui, que eu falava assim para mim, aqui para o pessoal, eu estava lá no outro quarto ainda, que o Guilherme Amado representava para mim tudo aquilo que eu jamais quis ser como jornalista. Tudo que eu aprendi no manual da Folha, aquele manual velhinho lá de 1989, que ensina um jornalista a ser isento, pluralista, partidário, transparente, sabe, não ser parcial, não fazer uma matéria para prejudicar as outras pessoas, sabe, intencionalmente, porque às vezes a gente acaba prejudicando, né, não intencionalmente. E que ele representava hoje para mim como jornalismo, dentro tem um monte, né, ali no jornalismo, só no UOL deve ter umas 20 pessoas que eu não gostaria de chegar nem perto, do que praticam no jornalismo. Mas o Guilherme Amado para mim se tornou no fim um arquétipo daquilo que eu jamais quis ser e daquilo que eu jamais serei. Tanto que eu tô aqui, né, ao contrário do que ele fez nessa playlist que vocês podem acompanhar, vou deixar o link aqui embaixo no vídeo, onde ele interroga o Márcio Melling durante 3 horas e 42 minutos,
sem dar chance de o Márcio Melling terminar praticamente um pensamento, porque ele e sua assistente agiam como inquisidores, pareciam 2 carrascos. Ao contrário dele, eu li todo o lado dele. Não acredito em nenhuma linha desse outro lado. É. O que se sabe aqui que foi flagrado numa atitude totalmente antiética, o que já era mostrado nessa playlist, porque quem trata um entrevistado como ele tratou o Márcio Smelling, pode fazer qualquer coisa, né. Então não é à toa que está no ICL, não é à toa que apoia tudo que acontece no Planalto, não é à toa que foi o primeiro cara já a divulgar o vídeo de um cara acusado de importunação por uma ministra de Estado, mas ignorar, inclusive, uma decisão do Ministério Público, uma instituição, né, que faz parte da república, falando que tudo aquilo que ele bajulou, né, aquelas as atrizes e testemunhas que ele fez aquela entrevista, que não tem uma pergunta, assistam, tá lá, Metrópolis, né, as vítimas de Mellen quebram o silêncio. Assistam aquilo, aquilo é uma vergonha, gente. Não tem uma pergunta. E depois assistam aqui meu react, né, minha playlist, o que ele faz com o Márcio Melling. Então, eu vou falar assim, fora o que ele fez comigo, né, de falar que de publicar correndo uma pesquisa fake da NetLab, que já está desmoralizada até pela perícia do Ministério Público, para me acusar de misoginia, para me acusar de violência psicológica. Então, se esse vídeo aqui é uma espécie de vingança, eu seria mentiroso se eu falasse que não, sabe, eu não sou santo. Eu posso falar que vingança não é, mas que eu estou feliz de ver uma pessoa como ele agora, com uma tatuagem para o resto da vida de uma pessoa antiética, porque comprova aquilo que eu falei. Se tem alguém que eu jamais gostaria de ser como jornalista, é o senhor Guilherme Amado.